Graça e paz, amados. Vamos estar iniciando a nossa escola bíblica dominical online nesta segunda-feira, dia 21 de setembro de 2020. Quero agradecer a você que está participando conosco. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida e a sua família, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Como sempre, nós iniciamos nossa escola bíblica. Vamos iniciá-la fazendo uma oração para que Deus possa tomar a direção desse trabalho e abençoar as nossas vidas em o nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, em o nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor na beleza de Tua santidade. Te rendemos graças, louvores, porque só Tu és Deus. Obrigado por esse dia que o Senhor tem nos concedido em Tua santa presença. E que nesse instante, Pai, o Senhor venha estar iluminando os nossos corações, para que todos nós venhamos compreender a revelação da Tua palavra para as nossas vidas. É o que nós te pedimos e o fazemos em o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Quero pedir a você que, se for possível, também compartilhe esse vídeo, para que os seus amigos, seus contatos na rede social também possam ser alcançados pela palavra de Deus, em o nome de Jesus. Nós estamos fazendo um estudo expositivo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 10. Nós paramos no versículo 32 e o 33 do nosso último encontro, onde o Senhor Jesus ele nos fala sobre a nossa confissão de fé. O texto diz: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Aqui o Senhor Jesus nos mostra a nossa confissão de fé. Ele requer que cada um de nós, os seus filhos, os seus adoradores, venhamos confessá-lo publicamente. Em outro encontro, nós comentamos esse texto e mostramos por ele a incompatibilidade que existe entre o cristianismo e as religiões de mistério, justamente por causa da nossa confissão de fé. Uma religião de mistério é uma seita onde ninguém sabe quem são os seus adeptos. Muitas vezes o marido pertence a uma religião de mistério e a esposa não sabe. Outras vezes o filho, muitas vezes o vizinho faz parte de uma seita de mistério, os outros vizinhos não sabem disso. Mas o cristianismo é diferente, nós temos a nossa confissão de fé. Temos que confessar o Senhor Jesus diante dos homens. Todas as pessoas têm que saber que somos cristãos. A nossa família tem que saber que somos cristãos. As pessoas que trabalham conosco, os nossos amigos de escola, têm que saber sobre a nossa fé. Aquilo que o Senhor Jesus nos falou aos ouvidos, nós temos que anunciar do telhado, ele disse. Então nós temos que confessá-lo. Uma vez confessando a ele publicamente, ele irá nos confessar diante do Pai. Jesus ressuscitou, está à destra de Deus. E o apóstolo João disse: filhinhos, vos escrevo para que não pequeis. Mas se porventura alguém pecar, temos um advogado junto, diante do Pai, a saber, Jesus Cristo. Ele está diante do Pai e ele irá confessar-nos diante do Pai todas as vezes que nós tivermos a nossa confissão de fé. Nós precisamos da confissão de Jesus diante do Pai para interceder por nós como nosso advogado. Então, a confissão de fé faz parte do cristianismo. Não existe cristianismo oculto, secreto. O cristianismo ele é público. As pessoas têm que saber sobre a nossa fé. Contudo, nós começamos a ver que essa verdadeira confissão, ela é obra do Espírito Santo. Isso não é obra de homens. E se existe a verdadeira confissão, é porque existe uma falsa confissão. Nós vimos no último encontro que a falsa confissão, ela não engana a Cristo. Ela pode enganar homens, mas jamais enganará a Cristo. Porque o homem olha a aparência, o exterior. Deus olha, sonda, conhece o coração. E essa falsa confissão, que é apenas pelos lábios, ela jamais enganará a Cristo.
Se alguém confessá-lo diante dos homens apenas de lábios, mas se essa confissão não sair do coração, não for obra do Espírito Santo, não vai adiantar. Jesus não irá confessar essa pessoa diante do Pai, porque a falsa confissão nunca enganará a Cristo. Nós vimos sobre a falsa confissão nos ensinamentos do apóstolo João e vimos sobre a falsa confissão na parábola do semeador. Hoje nós vamos continuar esse assunto. É muito importante porque o cristianismo, ele começa dentro de cada um de nós. O reino de Deus está dentro de vós, diz o Senhor Jesus. Então a obra que o Espírito Santo faz, ela inicia em nossos corações. Então essa confissão tem que ser uma confissão verdadeira, uma confissão que é produzida pelo Espírito Santo de Deus. Por isso não podemos nos enganar. Não podemos cair no erro de tentar enganar a Deus, porque de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Então nós temos que entender sobre a falsa confissão para não cairmos nesse erro e para não sermos enganados também por pessoas que confessam a Jesus apenas pelos lábios. São os falsos irmãos, e que aqui nessa passagem são chamadas de virgens loucas. Mateus 25, do versículo 10 ao 12 diz: e tendo elas ido comprá-lo, falando das 5 virgens loucas, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, que são as 5 virgens prudentes, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Essa passagem fala de 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes. Elas estavam à espera do noivo. Todas as 10 estavam vestidas de noivas. Todas as 10 estavam se comportando como noivas. Todas as 10 estavam anunciando para as pessoas que eram noivas desse esposo do texto. 5 eram prudentes, 5 eram loucas. As prudentes eram aquelas que confessaram a Jesus publicamente por obra do Espírito Santo, que foram convencidas pelo Espírito Santo. 5 loucas que confessaram a Jesus diante dos homens, mas com uma falsa confissão. Note que o texto diz que elas se dirigiram ao esposo dizendo: Senhor, Senhor. Ou seja, elas confessavam publicamente, mas essa confissão era falsa. Essa confissão era apenas dos lábios, tanto que a resposta do noivo foi: não vos conheço. Por que o noivo não as conhecera? Porque a confissão não foi obra do Espírito Santo. Elas passaram a vida inteira enganando as pessoas, dizendo ser noivas, mas no entanto não estavam preparadas, mas no entanto não estavam com a vida conforme a vontade do esposo, não estavam confessando ele verdadeiramente do fundo dos seus corações. Era uma confissão apenas de lábios, de aparência. Então a falsa confissão, ela vai produzir virgens loucas. A verdadeira confissão vai produzir virgens prudentes, aquelas que vão entrar para as bodas junto com o noivo. A falsa confissão pertence aos bodes, diz o Senhor Jesus. É uma outra passagem que mostra, que fala sobre essa falsa confissão. Diz o texto: e porá as ovelhas à sua direita, isso é um texto escatológico, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então dirá também aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Aqui é um grupo de pessoas que quem olhava para esse grupo em sua totalidade eram pessoas que professavam, que confessavam a Jesus. No entanto, ele dividiu esse grupo em 2 partes, colocou uma parte à sua direita e uma outra parte à sua esquerda. Aqueles que estavam à sua direita, ele diz: vinde, benditos de meu Pai. Esses são aquelas pessoas
que confessaram a Jesus publicamente de coração, porque foram convencidas pelo Espírito Santo. Contudo, ele vai colocar uma outra parte desse grupo à sua esquerda, que o texto chama de bodes, e dirá a esses: apartai-vos de mim, malditos. Esse grupo de pessoas confessavam a Jesus publicamente. Esse grupo de pessoas faziam uma confissão com os lábios. Contudo, Jesus chama de bodes, não eram ovelhas suas. Ele é o pastor de ovelhas, não pastor de bodes. Quem confessa publicamente apenas dos lábios não é ovelha de Cristo, é bode. As verdadeiras ovelhas são aquelas pessoas que confessaram de coração, que foram convencidas pelo Espírito Santo do pecado, do juízo e da justiça. Podemos ver, então, essa confissão de fé, tanto a verdadeira quanto a falsa, na parábola do joio e do trigo, ou do trigo e do joio. São várias passagens que nos falam sobre esse ensinamento, sobre essa doutrina, porque é uma doutrina importante, fundamental para o cristianismo. O cristianismo, ele se baseia na nossa confissão de fé, só que é uma confissão de fé verdadeira. Não existe a possibilidade de se enganar a Deus, não existe a possibilidade de se enganar a Cristo. Por isso nós temos que voltarmos para as doutrinas bíblicas, para os princípios da palavra de Deus, e aprendermos sobre a verdadeira confissão de fé. Mateus capítulo 13, versículos 24, 25, 37, 38 e 40, fala sobre a parábola do trigo e do joio. O texto diz o seguinte: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Ora, essa parábola do semeador, essa parábola do trigo e do joio, melhor dizendo, ela fala sobre a história da salvação da humanidade, o decreto de Deus. Jesus disse que ele é o homem que saiu para semear no seu campo. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos de Deus, os filhos do reino que Jesus plantou aqui. Esses filhos do reino são quem? São aquelas pessoas que o Espírito Santo convenceu do pecado, do juízo e da justiça. Do pecado porque não criam em Jesus, é o que diz o Evangelho de João capítulo 16. Ou seja, os filhos do reino são as boas sementes que Jesus plantou, que o Espírito Santo convenceu do pecado. Então essas pessoas confessaram verdadeiramente a Jesus diante dos homens. Contudo, diz o texto, que o inimigo, ele semeia também o joio. O joio são os filhos do maligno. Ou seja, são aquelas pessoas que não confessaram a Jesus verdadeiramente. São aquelas pessoas que estão no meio dos filhos do reino, como se fossem os filhos do reino, mas na verdade são filhos do maligno. E assim como o trigo e o joio se assemelham, os filhos do maligno, nesse contexto, vão se assemelhar aos filhos do reino. Assemelhar como? Confessando publicamente. A diferença é que os filhos do reino confessaram a Jesus verdadeiramente, por obra do Espírito Santo. E os filhos do maligno não, confessaram a Jesus apenas com os lábios. Não foi uma confissão que veio do coração, como obra do Espírito Santo. Então nós temos que entender essa doutrina da verdadeira confissão e saber que a verdadeira confissão ela virá como obra do Espírito Santo. Que o Espírito Santo ele sempre vai produzir a verdadeira confissão no coração dos seus filhos, dos eleitos de Deus. Então nós temos que descansar em Deus e saber que a obra é feita por Ele.
O porquê que hoje muitas vezes nós deturpamos as liturgias dos nossos cultos, porque nós queremos convencer as pessoas com os nossos métodos. Achamos que se mudar a liturgia do culto, fazer um culto que venha agradar ao homem, às pessoas, eles vão se converter ao cristianismo. Mas a verdadeira confissão, ela é obra do Espírito Santo. Homens não convencem homens. Homens não podem produzir a verdadeira confissão. A verdadeira confissão, ela é obra tão somente do Espírito de Deus. Uns podem plantar, outros podem regar, mas quem vai dar o crescimento é Deus. Cabe a nós fazer o que a Bíblia nos manda fazer, que é pregarmos o Evangelho de Cristo. Todavia, quem vai produzir essa conversão no coração do pecador, quem vai fazer com que o pecador confesse a Jesus publicamente, verdadeiramente, é somente o Espírito Santo de Deus. Por isso Deus disse ao profeta, não por força, nem por violência, mas por meu Espírito. Que a minha geração venha entender essa doutrina da confissão de fé, que a verdadeira confissão de fé do cristianismo, ela é obra do Espírito de Deus. João 6, 37 e 39 diz, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Então, queridos, todo aquele que o Pai dar a Cristo, virá a Cristo, porque o Espírito Santo irá convencê-lo. E este que for convencido pelo Espírito Santo, confessará Jesus publicamente diante dos homens. E Jesus o ressuscitará no último dia. Aleluias! O Espírito Santo, ele trabalhou em nossas vidas. Homens foram instrumentos usados por Deus para nos ensinar o Evangelho, para nos anunciar o Evangelho. Contudo, quem nos convenceu foi o Espírito de Deus. É Ele quem tirou do nosso peito o coração de pedra e colocou no lugar um coração de carne. É Ele quem transformou-nos. É Ele quem nos fez nascer de novo. Então, queridos, que nós venhamos depender de Deus todos os dias de nossas vidas. Bem, prosseguindo dentro do texto, Mateus 10, agora o 34 e 36, Jesus ali lhe fala sobre a espada do Evangelho. Ele diz no texto, não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. A espada do Evangelho. O Evangelho é uma espada que o Senhor Jesus trouxe sobre a terra. E essa espada do Evangelho, o Senhor Jesus disse que ela vem para trazer dissensão. A palavra dissensão, traduzida no texto, vem do grego diamerismos, e é formada por dois vocábulos gregos, que dia significa em partes, e meros, que também significa parte. Então, diamerismos, ou essa dissensão, significa partição, colocar em partes. Isso conforme o dicionário Vini. Então o Senhor Jesus aqui dizia, porque eu vim colocar em partes, eu vim trazer essa partição entre o homem e seu pai. O homem ficará de um lado, o pai do outro. A filha ficará de um lado, a mãe do outro. A nora de um lado, a sogra do outro. É isso que o Evangelho faz muitas vezes. Isso porque nem todos na família, em determinado momento, se converterão ao cristianismo. E nesse momento, quando o homem é convencido do pecado por obra do Espírito Santo e o seu pai não é, nesse momento há uma dissensão, há uma partição. Esse homem que foi regenerado por Cristo fica de um lado, porque agora ele foi transportado para o reino do Filho do amor de Deus,
E o seu pai biológico, que ainda não creu em Cristo, ele fica de um outro lado, porque ele ainda está no império das trevas, sob a ira de Deus. Essa é a espada do Evangelho, onde essa separação, aqueles que foram alcançados pelo Evangelho de Cristo, eles são arrancados do meio, são arrancados do mundo. Eles saem do império das trevas e vêm para o reino do Filho do amor de Deus. Quando isso acontece com a moça, com a filha, ela vem para a luz. E a sua mãe, que ainda não foi alcançada por Cristo, ela ainda fica em trevas do outro lado. É essa partição, essa dissensão, é essa espada que Jesus veio trazer. Ele não veio trazer essa paz aqui significa essa comunhão. Muito pelo contrário. Porque não há comunhão entre luz e trevas, diz o Evangelho, o apóstolo Paulo dizendo. E muitas vezes o cristianismo que hoje eles querem pregar, não traz mais essa dissensão, essa partição, essa divisão. Em nome de uma pseudo-comunhão, as pessoas hoje se misturam e não há mais diferença entre luz e trevas. Mas isso nunca foi o Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo não veio trazer essa paz, veio trazer essa dissensão, essa separação. Por isso ele diz o profeta: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. E prossegue dizendo: então se verás a diferença do que serve a Deus para aquele que não serve. Quando o Evangelho vem, ele é essa espada que separa. E haverá essa diferença, essa partição entre as pessoas. Assim como a espada corta e divide as partes, o Evangelho separa entre luz e trevas. Há um texto bíblico que mostra muito bem como a espada separa. Gênesis 15, versículo 9 e 10 diz assim: e disse-lhe Deus falando com Abraão: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra. Aqui Abraão partiu os animais, e colocou em partes, uma parte de um lado, a outra parte do outro lado. Houve essa separação, a espada separou em 2 aquele animal. Ele pegou a bezerra e a separou no meio, metade de um lado, metade do outro. Então o Evangelho ele faz isso, ele vem e traz essa dissensão na família. Essa divisão, essa partição. Aqueles que são alcançados pelo Evangelho, eles vão para o lado da luz. Aqueles que ainda não foram alcançados pelo Evangelho, permanecem na treva, em trevas. É essa dissensão que Cristo diz no texto que veio trazer. É essa divisão. Ele não diz que veio trazer ódio entre o homem e o pai. Ele não disse que veio trazer ódio entre a filha e a mãe. Ele não disse que veio trazer ódio entre a nora e a sogra, não. Ele disse que veio trazer dissensão, separação. Ele veio colocar em partes, veio dividir entre luz e trevas, entre aqueles que são filhos de Deus e aqueles que são filhos do maligno, entre aqueles que são filhos do reino e aqueles que estão no império das trevas. É essa dissensão que diz o texto, é essa separação. Como nós temos vivido o cristianismo? Realmente tem acontecido essa dissensão no meio das famílias, essa separação? Aqueles que são filhos de Deus realmente estão separados? Estão vivendo de forma diferenciada do mundo? Por isso o apóstolo diz que não devemos nos conformar com o mundo, nos amoldar com o mundo, nos assemelhar com o mundo. Não pode haver semelhança alguma entre nós e o mundo, porque nós estamos na luz de Cristo. Mateus 4,16 diz assim: o povo que estava sentado em trevas, falando de Jesus, viu uma grande luz, e os que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Aqui quando o Senhor Jesus começa o seu ministério público, aqueles que eram alcançados por sua palavra, por sua mensagem, diz o texto, que eles viram uma grande luz. Outrora eles estavam sentados numa região de sombra e de morte. Quando eles foram alcançados pelo Evangelho de Cristo, eles foram iluminados por esse Evangelho. Então aqueles que foram iluminados por esse Evangelho,
foram separados. Houve essa dissensão ali no meio desse povo, entre aqueles que creram em Cristo e aqueles que não creram em Cristo. É essa dissensão, é essa separação que o Evangelho veio trazer. Segundo Coríntios 4:4, o apóstolo Paulo diz: nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, daqueles que não foram alcançados pelo Evangelho, daqueles que não foram convencidos pelo Espírito Santo do pecado, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, quando a pessoa não crê no Evangelho, não é convencida pelo Espírito Santo, não confessa a Jesus, a luz do Evangelho da glória de Cristo não ilumina a sua vida. Ele permanece, então, em trevas. E aqueles que creem no Evangelho, que são convencidos pelo Espírito Santo, a luz do Evangelho da glória de Cristo ilumina a sua vida. Ele passa das trevas para a luz. Então há essa divisão, há essa separação entre as pessoas. E quando isso acontece no seio familiar, o Evangelho traz essa espada, essa divisão entre o homem, quando crê em Cristo, sendo iluminado, vindo para a luz, e o seu pai, quando não crê, permanecendo em trevas. É essa separação entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra, que o Senhor Jesus diz no texto. Segundo Coríntios 6,14, o apóstolo pergunta: não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Não há comunhão, meu irmão. Não tem como conciliar as duas coisas. Luz e trevas não tem como ter comunhão. Há sempre essa separação, essa dissensão entre luz e trevas. E isso é produzido pela espada do Evangelho. Por isso Jesus não veio trazer paz, mas espada. Porque veio trazer essa dissensão, essa separação entre luz e trevas para a glória do seu nome. Mateus 24, 40 e 41 mostram essa divisão. Diz assim: então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Ou seja, há essa dissensão, essa separação. Aquele que será levado do campo é o que foi alcançado pelo Evangelho, que criou em Cristo, que se tornou luz do mundo. O que ficou para trás, que foi deixado no campo, é aquele que não foi alcançado pelo Evangelho, que não foi convencido pelo Espírito Santo, que permaneceu em trevas. Se nesse texto, nesse contexto, os dois forem parentes, o filho e o pai, o Evangelho trouxe essa espada entre os dois, essa separação. O filho que creu foi levado por Cristo. O pai que não creu permaneceu em trevas. É essa a divisão. Duas moendo no moinho, a filha e a mãe, a nora e a sogra. A filha e a nora que creram em Cristo, que foram alcançados pelo Evangelho, vieram para a luz e foram levadas no arrebatamento. A mãe e a sogra que não creram permaneceram em trevas e ficaram para trás. É a divisão, é a dissensão, é a espada do Evangelho. É isso que Jesus dizia no texto, que ele não veio trazer paz, mas espada. É isso que temos que ensinar, essa separação. Ensinar as pessoas que o Evangelho vai tirá-las das trevas e trazê-las para a luz de Cristo, para a luz do Evangelho da glória de Cristo. Bem, o Senhor Jesus prossegue dizendo que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Mateus 10, 37, ele prossegue no seu discurso: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Ora, aqui o Senhor Jesus, ele nos exorta que nós temos que amá-lo sobre todas as coisas. E ele toca naquilo que humanamente nós chamamos de mais sagrado. Ele compara o nosso amor a ele ao amor às pessoas que mais amamos sobre a terra, que são nossos pais e nossos filhos. E ele disse que nós não podemos amar nossos pais e nem nossos filhos mais do que a ele. Que nós temos que amá-lo mais do que amamos os nossos pais.
que nós temos que amar a Jesus mais do que amamos os nossos filhos. Ou seja, ele está falando que o nosso amor por ele tem que ser maior do que o nosso amor por a nossa própria família. É isso que ele estava dizendo aqui nesse texto. Se você que me ouve nesta noite tem amado o seu pai e a sua mãe mais do que a Cristo, se você tem amado o seu filho ou a sua filha mais do que a Cristo, arrependa-te. Jesus quer que você o ame mais do que tudo, mais do que a sua própria família. Esse é o verdadeiro amor de Deus. Esse é o verdadeiro amor a Deus que Ele requer de cada um de nós e seus filhos. No texto, ele não está dizendo que nós não devemos amar nossos pais. Ele não está dizendo que não devemos amar os nossos filhos. Não. Temos que amar os nossos pais, honrá-los, respeitá-los. Temos que amar os nossos filhos, cuidar deles. Mas não podemos amá-los mais do que amamos a Cristo. O amor a Jesus tem que estar em primeiro lugar. O amor a Jesus tem que ter a primazia em nossas vidas. Mateus 22, 37 e 38 disse o seguinte: Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Quando perguntaram a Jesus sobre o maior dos mandamentos, ele disse que era amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o pensamento. Amar a Deus de todo o coração é amá-lo mais do que a nossa própria família. Amar a Deus de toda a alma é amá-lo mais do que os nossos pais e os nossos próprios filhos. Como tem sido o seu amor para com o Senhor, nosso Deus? Se formos colocar na balança o amor a Deus e a nossa família, qual pesaria mais? Jesus nos chama a amá-lo mais do que todas as coisas, principalmente mais do que a nossa própria família. Esse é o cristianismo bíblico. Esse é o Jesus bíblico, que não quer ter o segundo lugar na vida dos seus, mas o primeiro. Que não quer ficar em segundo plano, mas tem que ocupar o primeiro lugar na sua vida, no seu coração, na sua alma, no seu pensamento. Amar a Deus mais do que a família. Esclarecer bem esse ponto, para que não haja dúvida. 1 Timóteo 5,8, Paulo diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. A Bíblia nos manda amar a nossa família. A Bíblia nos manda cuidar da nossa família. Temos que amar os nossos pais, cuidar dos nossos pais, amar nossos filhos, cuidar dos nossos filhos. Se eu não fizer isso, eu estou negando a fé, sou pior do que o infiel. Eu tenho minha responsabilidade para com os meus, para com a minha família. Isso é bíblico. Contudo, Jesus diz que nós não podemos amar mais a família do que a Ele. Ele não diz que nós não devemos amar a família, Ele não diz que temos que abandonar a nossa família. Não é isso. Estou falando novamente para que não haja dúvida. Você tem que amar a sua família. Você tem que amar os seus pais e os seus filhos. Mas esse amor não pode ser maior do que o amor que você tem por Cristo. Jesus em primeiro lugar. Jesus tem a primazia. Jesus tem que ocupar todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso pensamento. Mateus 8, 21 e 22 mostra bem essa questão. E outro de seus discípulos lhe disse, falando com Jesus quando ele estava fazendo o seu discurso: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar o meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Aqui essa passagem, Jesus estava chamando a multidão ao arrependimento. E um deles disse: Senhor, eu vou te seguir, mas primeiro eu quero sepultar o meu pai. Jesus então lhe respondeu: você me segue, deixa os mortos sepultar os seus mortos. O pai desse discípulo, ele não estava morto. Não estava acontecendo um velório naquele momento. Não é isso. O que o discípulo estava dizendo é, quando ele fala: deixa eu primeiro sepultar o meu pai, ele estava dizendo: Jesus,
Depois que o meu pai morrer, eu vou te seguir. Agora não tem jeito, porque agora a minha vida gira em torno do meu pai. Agora a minha vida, eu vou vivê-la em prol do meu pai. Isso é algo louvável. Isso até soa de forma cristã. Contudo, o amor que ele estava tendo para com seu pai era maior que o amor que ele sentia por Jesus. Então Jesus o repreendeu. Quem faz isso, Jesus disse que ainda está morto. Deixa os mortos sepultar os seus mortos. Foi Jesus quem o repreendeu, porque ele colocou a sua família em primeiro lugar antes de Cristo. Jesus disse: não, você está errado. Quer me seguir? Eu tenho que ocupar o primeiro lugar na sua vida. Deixa os mortos sepultar os seus mortos. Quem foi regenerado, foi vivificado pelo Espírito, entende isso, que Jesus tem o primeiro lugar, que Deus está em primeiro lugar, que temos que amá-lo mais do que todas as coisas. Temos um exemplo de Abraão. Gênesis 22:2 é o texto clássico que todos nós conhecemos. O texto diz: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Abraão ficou quase 25 anos esperando a promessa de Deus. Deus cumpre a promessa, e ele tem o seu filho Isaque, filho da promessa, a quem ele amou mais do que a sua própria vida. Em um determinado dia Deus vem a ele e diz: toma o seu único filho Isaque, quem você ama. Abraão amava Isaque e oferece ele em holocausto a mim. Deus queria nos mostrar qual é o seu padrão, que nós temos que amá-lo mais do que a nós mesmos, mais do que a nossa família, mais do que todas as coisas. E ele então diz a Abraão: oferece Isaque a mim em holocausto. E Abraão, o pai da fé, aquele que é exemplo para os cristãos, aquele a qual nós seguimos as suas pisadas, ele ofereceu Isaque a Deus. Quando ele coloca o menino sobre a pedra e vai oferecê-lo em holocausto, diz o texto: então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Abraão demonstrou-nos como é ter verdadeiramente a fé, como é ser amigo de Deus, é amá-lo mais do que todas as coisas. Abraão amava Isaque, mas ele amava mais a Deus. É isso que Jesus dizia: quem ama pai e mãe, filho e filha mais do que a mim, não é digno de mim. Nós temos que seguir a Cristo de forma digna, amando-o mais do que todas as coisas, colocando ele em primeiro lugar em nossas vidas. Aleluias. O texto seguinte, o versículo 38 e 39 de Mateus capítulo 10, fala sobre o evangelho da cruz. O Senhor Jesus diz: e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. O Senhor Jesus, ele diz que o símbolo do cristianismo é a cruz. Aquele que não tomar a sua cruz e não seguir após Cristo, não é digno dele. Se existe um símbolo para o cristianismo, esse símbolo é a cruz, não é a coroa. Se existe algo que vai simbolizar a nossa fé, esse símbolo é o Calvário, é a cruz de Cristo. É o evangelho da cruz que temos que viver. É o evangelho da cruz que temos que pregar. O texto então diz que cada discípulo possui a sua cruz, que não toma a sua cruz. Todos nós temos uma cruz, porque todos nós temos lutas diárias. No mundo tereis aflições, disse o Senhor Jesus. Hoje eles pregam um evangelho que mais parece Alice no País das Maravilhas. Eles pregam um evangelho onde a pessoa vai viver aqui na terra
apenas bonança, que o mar nunca vai se agitar, que o vento nunca vai soprar. Isso não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo ele é simbolizado por cruz. Ele diz que cada discípulo tem a sua cruz. Quem não toma a sua cruz. Hoje os pastores coaches ensinam as pessoas que elas têm que alcançar coroas aqui na terra. E você tem que pegar a sua coroa, tomar a sua coroa. Mas Jesus disse que nós temos que tomar a nossa cruz. E nós temos que segui-lo carregando essa cruz. Cruz é símbolo de ignomínia. Cruz é humilhação. Cruz é perseguição. Cruz é sofrimento. Cruz são lutas. O Evangelho nunca prometeu uma vida aqui na terra sem lutas, sem dificuldades. O apóstolo diz: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, nudez, fome, espada. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores. O que ele estava dizendo? Ele não disse que essas coisas não viriam sobre nós, mas nós iríamos vencer essas coisas. Que essa tribulação não vai roubar o amor de Deus dos nossos corações. A fome não vai apagar a nossa fé, a tribulação não vai nos arrancar do Evangelho, nós vamos vencer, passar por isso carregando a nossa cruz. Cada discípulo tem uma cruz. Eu não sei qual é a sua cruz, meu irmão. Eu não sei qual a dificuldade que você tem enfrentado, qual a luta pela qual você tem passado, mas isso faz parte do cristianismo. O apóstolo São Pedro diz que todos quantos querem viver piamente em Cristo padecerão tribulações. As tribulações virão. Faz parte do pacote do Evangelho de Cristo. Por isso o Evangelho é o Evangelho da cruz. E além de cada discípulo ter a sua cruz, ele diz aqui que cada discípulo deve carregar sua própria cruz após Cristo. Quem não tomar a sua cruz e não segue após mim, ou seja, tenho que seguir carregando a cruz. Eu vou tomá-la e seguir a Jesus. Eu vou carregar a minha cruz. Não basta ter a cruz e fincá-la no chão e ficar olhando para ela. Eu tenho que carregá-la. Eu tenho que suportar a cruz, enfrentá-la. Não tem como fugir dos problemas, das adversidades, das tribulações. Eu tenho que enfrentá-la, adorando a Deus, servindo a Deus. Carregar a cruz é perder a sua vida. Por isso ele diz: quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Porque a cruz faz isso, dá o fim à vida. Então quem está disposto a carregar a cruz, está disposto a morrer por Cristo e morrer com Cristo. E nesse momento, quem está disposto a perder sua vida, nesse momento ele está achando-a, porque ele está amando a Jesus mais do que a sua própria vida. Mas quem achar a sua vida, ou seja, deixar de carregar a cruz, porque se carregar a cruz ele vai morrer, na verdade ele não está achando a vida, ele está perdendo-a, porque ele está abandonando a Cristo, abandonando o Evangelho da cruz. Este é o cristianismo bíblico, que é simbolizado por cruz, por lutas, por dificuldades. Como Jesus passou por sua cruz? Primeiro, ele passou sem se vitimizar. Lucas 23, 27 e 28 diz: e seguiam grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, diz: filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Jesus estava enfrentando a sua cruz, e ele passou sem se vitimizar. Ele dizia às mulheres: não chorem por mim. Ele não ficou se lamentando, se passando por vítima. Olha o que estão fazendo comigo, estou sendo injustiçado, eu não mereço isso, eu não fiz nada de errado. Não, ele não se vitimizou. Ele enfrentou a cruz. Quantas vezes
principalmente na nossa cultura brasileira, influenciada por essa doutrina marxista, comunista, onde as pessoas se vangloriam de se vitimizar, onde as pessoas querem demonstrar para todo mundo que são vítimas de circunstâncias, que são vítimas da vida. Isso não cabe no cristianismo. O Evangelho da Cruz nos ensina a carregar a nossa cruz sem nos vitimizar. É enfrentar o problema dando glória a Deus. É sabendo que em meio a essa luta, Deus está conosco. É dizer para Jesus, não precisa chorar porque eu estou passando por isso, eu tenho que passar. E vou passar porque Deus está comigo e Ele vai me dar a vitória. Se vitimizar não vai resolver o problema, meu irmão. Se vitimizar não vai resolver o problema, minha irmã. Passe por essa luta servindo a Deus, crendo que maior é o Senhor que está com você do que aquele que está no mundo. Jesus passou pela cruz com o coração limpo. Lucas 23, 34. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E partindo das suas vestes, lançaram sorte. Ora, Jesus estava em uma cruz, estava sendo humilhado, sem fazer nada de errado, sem cometer nenhum crime. Humanamente falando, ele tinha todos os motivos para estar com rancor, com mágoa, com ódio dessas pessoas. Mas ele é o Filho de Deus, imaculado, não conheceu o pecado. E nos deu exemplo que ele passou por essa cruz de coração limpo. Ele diz, Pai, perdoa-lhes. Ele perdoou aquelas pessoas que estavam perseguindo. Ele perdoou aquelas pessoas que estavam crucificando. Ora, se somos filhos de Cristo, temos que imitá-lo. Por isso ele diz, aprendei de mim. Então, que nós vamos aprender com Cristo e passar pela cruz com o coração limpo. Temos que perdoar aquelas pessoas que estão nos infligindo tribulações, lutas, perseguições. Se a cruz que tem vindo, que nós temos carregado, são lutas que impostas por pessoas, não podemos deixar que isso venha macular os nossos corações. Temos que pedir ao Espírito Santo que limpe os nossos corações, que não deixe brotar nenhuma raiz de amargura, que não venhamos ter ódio, ira, mas que venhamos perdoar essas pessoas, porque elas não sabem o que fazem, elas estão cegas espiritualmente. Então a cruz, meu irmão, não pode manchar seu coração. Permaneça com o coração limpo, passando e carregando a sua cruz. Atos 7, 59 e 60 nos mostra Estevão, que passou por isso, carregou a sua cruz com o coração limpo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhe imputes esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Ele foi apedrejado, ou seja, carregou a sua cruz, sem cometer nenhum crime. No entanto, seguiu o exemplo de Cristo, permaneceu com o coração limpo, dizendo, Deus, perdoa-lhes, não lhes impute esse pecado. Então, meu irmão, então, minha irmã, temos que carregar a nossa cruz com o coração limpo, sem mágoa, sem rancor, perdoando aqueles que estão nos ofendendo. Jesus passou pela cruz cumprindo sua missão. Mateus 1, 21, sobre o nascimento de Jesus, diz, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Lucas 19, 10 diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ora, a missão de Jesus foi trazer salvação. Ele veio para salvar o seu povo. E quando ele passou pela cruz, cumprindo a sua missão. Lucas 24, 43 diz, e disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ele disse isso para o ladrão que se arrependeu. Ora, no momento que ele carregava a cruz, ele não deixou de cumprir sua missão, que foi trazer salvação. Ele continuou cumprindo a sua missão.
Quantas vezes muitos crentes murmuram de carregar sua cruz e deixam de cumprir sua missão, deixam de exercer seu ministério, deixam de fazer a obra de Deus. Não, eu vou fazer a obra de Deus quando Deus resolver esse problema. Não, eu vou cumprir a missão que Deus delegou para mim fazer depois que Ele solucionar essa situação. Querem impor condições. Isso não é cristianismo. A cruz temos que carregar todos os dias. E a cruz não pode ser um empecilho de cumprir as nossas missões. Temos que permanecer cumprindo a nossa chamada, exercendo o nosso ministério, carregando a nossa cruz. Paulo nos dá o exemplo, 2 Coríntios 12, 7 e 9 diz: foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Ora, a cruz que o apóstolo Paulo levava, aqui no texto ele chama de espinho na carne. Ele pediu a Deus para tirar esse espinho, orou 3 vezes, e Deus disse que não iria tirá-lo, porque era a cruz que ele tinha que carregar. E mesmo carregando essa cruz, sendo esbofeteado por esse espinho, ele continuou cumprindo o seu ministério. Ele disse que continuou se gloriando nessa sua fraqueza, que é carregando a sua cruz, para que nele habitasse o poder de Cristo. Ou seja, que ele continuasse glorificando o nome do Senhor, que ele continuasse exercendo o seu ministério. Carregou a cruz, cumprindo o seu ministério. Esse é o cristianismo bíblico. Essa é a verdadeira fé. Cumprir o ministério carregando a cruz. E por fim Jesus carregou a cruz olhando para o paraíso, nos mostrando, nos dando exemplo. Quando ele disse ao ladrão, e disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, ele estava olhando para a eternidade, estava nos mostrando, igreja, só uma forma de suportar a cruz, só uma forma de carregar essa cruz sem abandoná-la, é olhando para o paraíso, é olhando para a eternidade. Quem olha apenas para esse mundo vai abandonar a cruz, mas quem olha para o paraíso não vai abandonar a sua cruz, porque ele sabe que a nossa leve e momentânea tribulação não pode se comparar com a glória do porvir. Ele sabe que essa cruz não pode ser comparada com as bem-aventuranças da glória de Cristo. Meu irmão, se o seu olho, se o seu olhar, se a sua visão estiver no paraíso, na eternidade, você não vai desanimar, você não vai abandonar a sua cruz, mas vai carregá-la até o fim. Por isso Jó nos diz: porque eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ele carregava a sua cruz, tinha perdido os seus filhos, tinha perdido a sua saúde, tinha perdido os bens materiais, mas não abandonou a fé, não deixou de carregar a sua cruz, porque ele olhava para o paraíso, ele olhava para a eternidade, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Se Jó não estivesse olhando para a eternidade, se ele não estivesse olhando para o paraíso, ele tinha abandonado a sua cruz, tinha negado a sua fé. Essa é a forma de carregar a cruz, é dessa maneira, olhando para a eternidade. Está enfermo? Continue olhando para a eternidade, para Jesus, porque lá não haverá dor, sofrimento, nem choro. Está enfrentando perseguição? Olhe para a eternidade, lá não haverá perseguição, nós estaremos para sempre com o Senhor. Por isso Paulo pôde nos dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça que me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Paulo combateu o bom combate.
Ele acabou a carreira, ou seja, esse combate não fez ele abandonar a carreira. Ele não abandonou o combate, não abandonou a fé, não deixou de carregar a sua cruz, porque olhava para o paraíso. Por isso ele diz que a coroa estava ali guardada. Todas as vezes que perseguiam a Paulo, que o apedrejavam, que tentavam matá-lo, ele olhava para o paraíso, ele olhava para a eternidade, ele via a coroa da justiça que estava sendo guardada para ele, para ser entregue a ele. É assim que carregamos a nossa cruz, meu irmão, olhando para o paraíso, olhando para a eternidade. E o último ensinamento de Mateus capítulo 10, Jesus fala sobre honras. Ele diz: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Mateus 10, 40 a 42. Quando o Senhor diz, então, quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou, ele estava nos mostrando que somos corpo de Cristo e seus únicos e legítimos representantes. Então é preciso que nós venhamos receber as pessoas, filhos de Deus, reconhecendo que são filhos e filhas de Deus, porque eles representam a Cristo. Jesus é quem disse: quem vos recebe, quem recebe um cristão está recebendo a ele, a Jesus, porque somos o seu corpo, somos os seus representantes. 1 Coríntios 12, 27, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. A igreja, ela representa Jesus. Somos os únicos e somos os legítimos representantes de Deus sobre a terra. Não há um líder específico que é o representante de Cristo. Não, é toda a cristandade, é toda a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Então, quem nos recebe é como se está recebendo o próprio Cristo, porque somos os seus representantes. 2 Coríntios 5,20 confirma, corrobora com isso, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Assim como o embaixador representa um governo em solo estrangeiro, nós representamos a Deus em solo estrangeiro, porque somos forasteiros aqui na terra. Não estamos no mundo, mas não somos do mundo. Representamos a Deus. Você representa a Deus, meu irmão. Você representa a Deus, minha irmã. Nós somos o sacerdócio real, os representantes legítimos de Deus sobre a terra. E quando ele diz isso, ele está demonstrando o seu amor, seu cuidado e sua proteção para conosco. Porque ele se colocou no nosso lugar. Quem vos recebe, recebe a mim. Ele estava dizendo assim: eu vou cuidar de vocês, porque o que fizerem com vocês e por vocês é como se estivesse fazendo comigo e por mim. No Antigo Testamento ele dizia que Israel era a menina dos seus olhos. Agora ele fala que a igreja é o seu corpo. Ele diz que nós o representamos. Isso implica em muitas coisas. Atos 9, 4 e 5, Paulo perseguia os crentes, a igreja de Cristo, o seu corpo. O texto então diz: e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo perseguia a igreja. Jesus dizia que ele perseguia a ele próprio. Paulo perseguia os crentes. Jesus dizia: você está me perseguindo, Paulo. Quando você entra na casa e arrasta um crente, você está arrastando a mim. Quando você coloca na prisão uma irmã, você está colocando a mim. Quando você o recebe a mim. Eles são o meu corpo, Saulo. Eles me representam. São os meus embaixadores. É isso que Jesus dizia. Então nós temos que
entender essa verdade. Representamos a Deus sobre essa terra. E Ele vai cuidar de cada um de nós, porque somos o seu corpo, somos os seus representantes. Ele diz: quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Aqui nós somos chamados a reconhecer o chamado de Deus na vida dos nossos irmãos. Eu tenho que receber um profeta na qualidade de profeta. Eu não posso receber um profeta menosprezando a sua chamada. Eu não posso receber um profeta de Deus negando esta unção de Deus na vida dele. Tenho que honrá-lo como um profeta de Deus. Mateus 13:57, alguns não criam na chamada de Cristo, não criam que ele era o Messias e escandalizavam. Diz o texto: escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes diz: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Ora, Jesus não disse que isso deveria continuar permanecendo. Ele constatou um fato: não existe profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Por isso ele trouxe esse ensinamento, que nós temos que receber um profeta na qualidade de um profeta. Temos que honrá-lo, temos que mudar essa história de que o profeta não pode ter honra na sua casa. Isso pode acontecer no mundo, não no meio do povo de Deus. Nós temos que honrar os profetas que Deus tem levantado no nosso meio para nos ensinar a sua palavra. Por isso Paulo diz em 1 Timóteo 5,17: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. É isso que a Bíblia nos manda: honrar os nossos líderes, principalmente os profetas que nos ensinam a palavra e a doutrina. Então, meu irmão, se você tem recebido um profeta de Deus, honre-o como um profeta de Deus. Paulo diz que temos que honrá-lo duplamente, porque são homens, são mulheres que Deus tem levantado para nos ensinar a sua palavra. Em síntese, sumarizando, quando ele diz: quem vos recebe, quem recebe um justo e em nome de discípulos, essas expressões se referem aos cristãos em geral. Quando ele diz quem recebe um profeta, ele se refere aos líderes. Então, ele nos ordena que os seus filhos honrem uns aos outros. Nós temos que honrar uns aos outros. Honrar um profeta e honrar um discípulo. Então, eu tenho que honrar líder e honrar quem não é líder. Eu não posso apenas dar honra a pessoas que têm um cargo eclesiástico e deixar de honrar aquele que não exerce um cargo eclesiástico. Ele merece ser honrado também, porque na verdade ele é um justo, não justo por suas próprias obras, mas porque foi justificado por Cristo. Então, como cristãos, cabe a nós honrarmos as pessoas, independente de função eclesiástica, para a glória do nome de Cristo. Então, queridos, eu quero agradecer a você que nos acompanhou em todo esse período do estudo de Mateus capítulo 10. Essa é a sessão de número 14, foram 14 encontros, onde o Senhor pôde falar conosco dentro dessa passagem, dentro desse capítulo. Nesse estudo expositivo de Mateus 10, nós vimos que os líderes são escolhidos por Deus, nós vimos que os líderes fazem a obra de no mínimo 2 em 2, nós vimos que o líder deve ensinar o Evangelho, nós vimos que Deus vai operar sinais através dos seus líderes. Nós vimos que os líderes não são profissionais. Nós vimos que os líderes vivem de forma digna do reino dos céus. Foram 2 momentos, foram 2 estudos nesse item 6. Nós vimos que os líderes ministram a paz do Senhor sobre as pessoas. Vimos que basta ao discípulo ser como o seu mestre. Vimos que o Evangelho de Cristo é incompatível com as religiões de mistérios. Vimos sobre a quem devemos temer. Vimos sobre a existência de vida após a morte. No 12º encontro falamos sobre a providência de Deus. Domingo passado começamos a falar sobre esse assunto, estamos terminando hoje.
que é sobre a espada do Evangelho, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Falamos sobre o Evangelho da cruz e sobre honras. Que você continue lendo a palavra do Senhor, meditando nessa palavra dia e noite, para que verdadeiramente venhamos ser cristãos, ser a igreja de Cristo, e para que o nome do Senhor permaneça sendo glorificado em nossas vidas, para a glória somente do seu nome. Até o próximo encontro, querendo Deus, em o nome do Senhor Jesus.